Hoje estamos meditando no tema, o grande amor. E o Senhor me deu a passagem de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2. Vou estar lendo o verso 1 e verso de 4 até o 10. E para estarmos, vamos estar lendo e depois eu vou estar fazendo a introdução e a continuação dos pontos do meu sermão. Vamos estar lendo? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E pensando nesse tema do grande amor, para estar introduzindo o nosso compartilhar, me veio a lembrança de uma passagem de 1 Reis, capítulo 3, versículos de 16 até o 28, que narra a história do rei Salomão, no exercício de sua função como rei. Ele também fazia o papel de juiz. E chegou até ele um caso interessante. O caso de duas prostitutas que estavam grávidas e moravam numa mesma residência. E uma teve, a diferença do nascimento dos filhos foram de 3 dias. E uma delas, a segunda que teve o filho, dormiu de mau jeito lá, dormiu em cima do bebê e o bebê morreu. E durante a noite, na surdina, ela foi e trocou os bebês. Pegou o vivo da colega e botou na sua cama, e o morto dela botou lá com a outra colega. E aí, quando aqui estava, que recebeu o bebê morto na surdina, acordou para dar de mamar ao bebê e falou: esse bebê não é meu, e ele está morto. Olhou para a colega do quarto e falou assim: você trocou o bebê, você matou o seu filho e deu ele para mim. Esse filho que está com você é o meu filho. Aí começou aquele balaio de gato dentro do quarto, foi parar lá na presença do rei o balaio de gato. E aí, Salomão, quando viu as duas apresentando a causa, o Salomão falou para os assessores dele no julgamento: traga-me uma espada. Aí todo mundo se olhando, Essa é a sentença do Salomão, uma espada? Traga uma espada. Vou pegar essa criança viva e vou usar a espada para parti-la ao meio. E aí cada mãe fica com a metade desse filho que está vivo. A mãe, com o amor dela de mãe, falou alto: rei, por favor, não use a espada. Dê essa criança para minha colega do quarto. Não mate essa criança. E eu pensei, o amor de uma mãe por seu filho o salvou da morte, preferiu deixar de ter a guarda do seu filho, o seu filho único, o seu filho nascido do ventre dela. Ela deixou viver para que a outra tivesse o filho. Só que Salomão,
abastecido de sabedoria, inteligência e discernimento pelo Senhor, ele falou assim: muito bem, essa criança viva vai ficar com ela, porque ela é a mãe de verdade dessa criança. E eu fiquei pensando, o amor de uma mãe salvou o seu filho da morte. E com o resultado disso, com a atitude de veracidade baseada no amor, ela recebeu o filho de volta. E aquela que era a que cometeu a injustiça, falou assim: deixa ele partir essa criança ao meio mesmo. O Salomão viu que realmente o julgamento dele foi o correto, foi com equidade. Mas e Deus? O que tem, o único que tem, o grande, essa qualidade, o grande amor, com o seu único filho, ele não o salvou da morte física. Ele o entregou para ser crucificado por toda a humanidade. Mas, olha o mas que o Deus faz. O diabo ficou como vitorioso durante 3 dias que Jesus estava sepultado. Mas o terceiro dia foi a vitória sobre a morte que Deus deu através do Filho dele, para cada um de nós que já decidimos e acreditamos nessa salvação que ele ofereceu. Para estarmos livres aqui hoje, declarando essa liberdade que temos em Jesus Cristo. E por isso nos encontramos aqui para adoração ao nome dele. Eu não sei se vocês já ouviram isso da parte de Deus. Eu te remi para mim. Isso é um impacto na nossa alma, é uma marca, é um selo que Deus coloca na nossa vida que ninguém pode arrancar da nossa vida. Podem fazer o que quiserem com o nosso corpo físico, mas a nossa alma, ela é livre. Livre, remida, selada, garantida para a eternidade. E pensando nesse tema do grande amor, o primeiro ponto que me veio foi o grande amor, o primeiro ato, a primeira atitude, nos dá vida. Tem os versículos 1, 5 e 8, que eu vou repeti-los. Posso ler na minha versão aqui? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Jesus fez isso na oração lá de João 17. Ele fala assim: eu estou me entregando para sacrifício, estou intercedendo por aqueles que hão de acreditar em mim. Somos nós. Ele não estava presente conosco, mas ele já orou pela nossa vida. Eu estou hoje agindo para que eles também sejam salvos. Olha, eu já recebi a oração de Jesus. Nós já recebemos a oração de Jesus por nossa vida. E eu não posso desprezar esse ato dele por mim. Essa verdade dele para a minha vida. E ele diz no versículo 5, Paulo escrevendo aos Efésios, e ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque aí ele declara: pela graça sois salvos. E aí eu lembrei daquele escritor, né, o teólogo, Bonhoeffer, lá no livro Discipulado, e essa graça, ela não é barata. Que tem pessoas vendendo graça barata. Jesus, Deus não oferece graça barata. A graça é uma graça que justifica, é uma graça que traz vida, é uma graça inteira, não desvalorizada, como muita gente está vendendo essa graça por aí. A graça de Deus, ela basta para nos dar vida e vida eterna. E diz no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como que tem gente querendo conseguir a salvação por conta própria, fazendo sacrifícios próprios? Isso não é bíblico. Aonde acharam isso na Bíblia?
Examinem a palavra e não errem mais. A graça, ela junto com a fé, porque quem dá o dom da fé, quem deposita em nosso coração, quem trabalha na nossa mente modificando tudo, é esta fé que Deus planta no coração. Na minha própria força, eu não tenho fé. Não tenho. A fé, ela é dom de Deus. Vem com a capacidade do Espírito Santo através de nós. Ela é que vai frutificar em nós e fazer a salvação acontecer. A gente reconhecendo, porque o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, da justiça e do juízo eterno. Esse é o trabalho que acontece através da fé no nosso coração. E quem faz isso em nós é Deus mesmo. Não é na sua força, não é na minha força. Acontece esse mistério que quem se dá, quem se apresenta para Deus e fala humildemente: Deus, eu não entendo isso, me ensina, me capacita com a tua fé. E Deus faz acontecer. Essa vida, Ele realmente nos dá essa vida que ninguém pode tirar de nós. E Paulo mesmo declara assim: eles tentam me perseguir, me açoitar e tudo, mas a minha alma ninguém toca, porque ela já está com vida e vida eterna. E aqui eu lembrei assim, porque o Adão, o nosso amado Adão, né? Mano Adão, ele pisou na bola lá na primeira família. E eu tenho aqui, né, um aluno que eu acompanho ele desde pequenininho na classe lá das crianças. E ele uma vez me confrontou com uma pergunta. Tia Kátia, posso falar o nome dele aqui? Pode? É o nosso amado JP. Ele falou assim, com 5 anos, essa criança me fez essa pergunta. Eu falando sobre o plano de salvação com ele, contando a história da primeira pisada de bola lá da primeira família, tudo. Aí ele, tia, mas me diz uma coisa. A Eva comeu, desobedeceu a Deus, comeu esse fruto. Tudo bem. Mas, se ela não tivesse dado para o Adão, teria entrado o pecado? Aí eu falei, criança. Sentei com ele. E o pastor Edi junto, né? Explicamos para ele. Olha, homens, toma atenção nisso. Se ele não tivesse desobedecido, o pecado não teria entrado. Se ele não tivesse aceitado a sugestão da serpente dada à mulher e ele participado dessa mesa, né, de desobediência, não teria entrado o pecado no mundo. E está aí o JP, e ele ama o Apocalipse. Somos salvos, né? Vamos para o céu. E assim, por esse homem, Adão, entrou o pecado sobre toda a humanidade. Toda. Não sobra ninguém sem essa semente do pecado. Mas assim, o Senhor é lindo demais, porque aí ele diz lá, no texto ele diz em Romanos 5, versículo 12, e depois ele apresenta no 19 e 20. Porque entrou o pecado por um homem, mas entrou a salvação também por um homem, que é Jesus, o Cristo. E aonde superabundou, aonde cresceu o pecado, a graça, o amor dele, que é grande, supera todos esses pecados e liberta e traz vida eterna para quem se arrepende. É isso que é tremendo na palavra e o mistério de Deus na nossa vida. Então, assim, eu estava lembrando de um pastor que hoje ele ministra aos que são dependentes químicos. Eu não sei aonde está o trabalho dele localizado agora, mas era próximo aqui do nosso bairro. E ele hoje não tem mais um olho, porque antes, na juventude, ele cometeu vários delitos, envolvido com entorpecentes, e tudo foi somando, né, as consequências foram bem graves. E
ele no caminhar dessa vida, teve um dia e a mãe dele servia ao Senhor. E a mãe dele estava orando por ele direto. E nesse dia que ele ia sair para um evento lá, que ia ser para ele, né? Muito bom, muito lucrativo. A mãe dele falou, não saia de casa. O Senhor tinha dado aviso para ele, para ela, e ela foi e transmitiu para ele. Ele não acreditou. Ele saiu e foi. E prepararam uma emboscada para ele. E nessa emboscada, ele recebeu vários tiros. E tiros que realmente foram para matá-lo. E ele chegou, foi levado, né, ao necrotério, tudo, o IML. E quando chegou lá, o Senhor começou. Aí eu fiquei, a partir desse dia que ele falou, eu falei, opa, o Senhor ainda vai poder mover mente e coração, mesmo daqueles que estão na reta final, que a gente chama de reta final, né, de vida. E nesse dia que ele estava lá no IML, o Senhor começou a fazer ele lembrar da mensagem que a mãe dele pregava para ele, sobre que ele estava nessa vida de erro, vida de pecado, vida afastada de Deus, mas que ele aceitasse essa vida que Deus queria dar para ele, a novidade de vida para a vida dele. E aí ele começou a se arrepender. E começou ali a declarar diante de Deus, mas como que o Senhor vai me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu ajo e tudo? E ali, Deus operou a salvação e operou o ressurgir dele para a vida dupla, vida nova, eterna, e a vida ainda física dele que ele está trabalhando ainda hoje e ajudando outros jovens. E eu fiquei pensando, ele estava morto, dono do próprio destino dele. Mas Deus operou e trouxe a vida dele, a vida nova. E ele pode hoje compartilhar essa vida através da experiência que ele teve no encontro desse grande amor, que é o amor de Deus, que salva, que liberta e que dá realmente uma nova vida. E esse grande amor de Deus também, como diz lá no verso 7, ele se manifesta eternamente e declara assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O Dr. Russell Shedd, ele fazendo ali o comentário bíblico nesse texto, ele fala, século vindouro. É na eternidade depois da segunda vinda de Jesus. E aí, JP, tem várias correntes, né? Lá do milênio e por aí afora. Mas o resumo de tudo, nós vamos ter isso de forma concreta a partir da segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar para, no caso, levar a sua igreja com ele. Isso vai acontecer, a manifestação eterna dele. Mas o Senhor já nos faz experimentar essa vida eterna agora, nos capacitando de esperança para aguardar essa segunda vinda de Jesus, nos ajudando a perseverar na presença dele. E, na verdade, assim, ele foi nos marcando. Ele nos marcou como filhos dele. Ele nos marcou já com o sangue de Jesus, a ressurreição que ele ofereceu. E nós recebemos o selo através do Espírito Santo. Somos selados, marcados para a eternidade. E diante disso, eu sofro alguns bullying. Sofro mesmo. Eu sou a profetinha, eu sou isso, aquilo, sou a beata, enfim, não tem problema. Mas continuo falando desse amor de Jesus, desse grande amor de Jesus. E chegou, né, uma pessoa da minha família, né, dos meus familiares, e chegou e falando assim, parece até, toda vez que você fala que vocês sempre são os certinhos da história. Eu falei, me explica o que é certinho da história. Sempre é assim. Tudo que você fala é porque você já tem a salvação e você
Parece que você tem garantia de que vai morar no céu. Eu falei, lógico. Eu não posso falar mentira para você. É o que eu creio. E naquilo que eu creio, que a Bíblia me ensina e que Deus se revela na Bíblia, é que eu estou falando para você. Mas só que não crê, não recebeu a fé, então não tem como entender esse mistério. Então, para que ficar discutindo? Não tem discussão. A gente só anuncia, só ensina. E se a pessoa quiser ter de Deus, e Deus quiser plantar a fé, ela vai entender e vai aceitar. Esse manifestar para a eternidade. E eu lembrei de Deuteronômio 7:9. Porque Deus, quando fala assim... Vocês lembram daquela passagem do carcereiro, Paulo lá preso, tudo, aquela manifestação, aquele milagre? E o carcereiro falou assim... Não, Paulo declarou... Você creu, então toda a sua família crerá também nessa salvação. Atos 16:31. E olha o que diz, Deus fala lá em Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás que Deus é Deus e Deus é fiel. Guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você crê que esse grande amor se manifesta eternamente? Porque quem fala é o Deus, que é Deus fiel. E se você crê, você vai gozar a eternidade aqui, hoje. E eu me lembrei da minha bisavó, Maria Monte. Ela, como o pessoal fala lá no Nordeste, né, uma mulher arretada. De Pernambuco, ela naquela época, né, já trabalhava, que era a época do Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas assinou a carteira, né, de trabalho para quem trabalhava na zona urbana, não a rural, urbana. Ela trabalhava na fábrica de tecidos. E ela aceitou Jesus. Mas só que nessa época, sabe o que acontecia? Perseguição a quem aceitasse Jesus como Salvador. Mas a Maria Monte desistiu? Abandonou a fé? Não. Ela continuou a perseverar, porque a vida dela manifestava que ela cria em Jesus como Salvador e que ela sabia que essa salvação era para a eternidade. E ela passou muitos pedaços ruins, que muitas vezes ela saía em fuga para o meio da mata, né? Ela morava perto da praia de Boa Viagem, mas ela tinha que encontrar um lugar de esconderijo, porque havia perseguição para a morte sobre a vida dela. Porque ela queimou todos os santos, abandonou o que ela seguia antes. E ela acreditou que Jesus era o Salvador da vida dela. E ela viveu manifestando a salvação eterna naqueles momentos de perseguição. E ela foi uma mulher que não desistiu de apresentar e de crer que Jesus salvaria os familiares dela. E hoje ela tem, no caso, ela já é morta, né? Mas tem os familiares que eu tenho acesso, já têm aceitado essa salvação. Porque o acreditar no que Deus vai fazer na eternidade, ela acreditava e orava por cada um dos seus descendentes. E nós hoje temos crido nesse manifestar eterno do Senhor? Temos entregue em oração aos nossos familiares ao Senhor? E crido que o Senhor vai dar vida nova a cada um em Jesus Cristo. E que essa manifestação da eternidade vai estar acontecendo na vida de cada um deles? Ou a gente tem sido sufocado com as realidades duras que a gente tem enfrentado e desistido de crer no que Deus pode fazer? Eu espero que a gente esteja perseverando e vencendo todos os dias nesse grande amor. E não desistindo de orar por quem ainda precisa dessa salvação no meio dos nossos familiares. E agora no versículo 10, ele fala sobre as boas obras. O grande amor gera boas obras. E aqui também o Shed, ele fala que as boas obras só são possíveis
depois de sermos criados de novo pelo Espírito Santo de Deus, ser nova criatura. E eu vejo, infelizmente, e até mesmo dentro das igrejas, não vou estar tirando a igreja disso não. Muita gente fazendo muitas obras, mas infelizmente elas são vãs. Infelizmente. Porque não é só por falta de discernimento, porque não lê a palavra, não medita na palavra e não sabe a vontade do Senhor. É porque, na verdade, muitos ainda não tiveram o encontro verdadeiro e muitos só se reúnem aqui por reunir, mas ainda não têm a experiência de salvação em Jesus. E por isso desconhecem o conselho do Senhor e a orientação do Senhor e como Deus faz essa obra e como essa boa obra é realizada. Quando ele falou assim, eu preparei de antemão, eu preparei antes tudo isso que vocês vão fazer e operar. Porque assim, tudo que a gente faz de boa obra não é para exaltação pessoal. Não é. Pense agora no dom que você tem. Esse dom aí é porque você escolheu ele para você? Não. Quem distribui perfeitamente, organizadamente, os dons no meio dos filhos de Deus é o Espírito Santo. Deus é que faz isso através do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, ele faz isso desenvolver na sua vida. Porque, na verdade, desde do ventre, ele já adotou você. Mas só quando você tem o Espírito Santo, isso é revelado, isso é feito em obra, que vai ser aceito diante de Deus pela orientação dele. E muita gente está perdendo tempo, gastando tempo com obras que não estão sendo aceitas pelo nosso Deus. Então, se você tem dúvida, vá para Deus e faça isso aí ser equilibrado. Porque Cristo concede às igrejas homens, pessoas com os dons. Para quê? Para que a obra dele não tenha furo, não tenha tela azul, não tenha falha. É cada um desenvolvendo, através do seu dom, a obra do reino de Deus, de forma perfeita e inteira. Uma máquina que não tem pane, não tem nada errado, é perfeita. Através das boas obras. Porque, na verdade, as boas obras, Deus já de antemão, ele já preparou para você. E ele é que deve ser honrado e glorificado através do que você faz na obra do Senhor. Então, quem está levantando bandeira e dizendo, olha como eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, sinto muito. Se você faz para exaltação pessoal, não está sendo aprovado. Porque isso não tem a ver com você ser diminuído, ser desprezado, baixa estima, nada disso. É reconhecer que o que a gente faz de boa obra tem que ser com nova vida diante de Deus. E tem que ser naquilo que ele nos dotou para fazer. Porque o reino dele é perfeito, é encaixado, é completo. Então ele não dá um dom só para toda a igreja. E outra, não cabe inveja no nosso meio sobre os dons que Deus distribui através do Espírito Santo. Se a Tainara canta muito bem, eu não vou ficar, eu queria ser igual a Tainara, cantar igual a Tainara. Falei, glória a Deus, Deus deu esse dom. Vai cantar, minha irmã, vai abençoar o reino com essa voz tua, né? Então, assim, cada um vai receber o dom e realizar as boas obras para que sejam aceitas diante de Deus. E assim, o grande amor de Deus ainda age da mesma forma, gerando boas obras através das vidas que são obedientes a eles. Que, infelizmente, ainda temos manos que rejeitam os dons que Deus dá a ele. Fala, isso eu não quero fazer, não. Então, você não está rejeitando
para a liderança da tua igreja, para um grupo que você frequenta. Você está rejeitando o que Deus escolheu de dom para a tua vida. E está, na verdade, atrasando ou dificultando que outras pessoas sejam abençoadas através do dom que Ele deu para você. E como eu e você temos desenvolvido essas boas obras na atualidade. Pense aí no que Deus te deu para fazer. Você tem se esmerado, tem estudado, batalhado, se formado, gastado tempo ensaiando, treinando, estudando, fazendo novas pesquisas naquilo que Deus te deu para fazer? Ou você está levando assim na negligência? Estou empurrando. Não. Deus, com grande amor dele, Ele nos deu, Ele gera em nós boas obras, mas boas obras, Ele espera de nós obediência e persistência e renovo todos os dias nele, para que você faça o que Ele te deu de forma melhor para o reino dele, para o nome dele ser glorificado. Tá bom? E outras pessoas olharem para o seu testemunho, naquilo que Deus te deu para fazer, e falarem, gente, que forma diferenciada ele tem de trabalhar, de fazer a forma que ele faz a boa obra. Então, assim, é um testemunho que Deus precisa que seja gerado no meio da igreja. Boas obras que sejam aceitas diante dele, para a honra e a glória dele. Amém? Vamos estar orando, vamos nos pôr de pé e vamos estar agradecendo ao Senhor, porque por esse grande amor que Ele dispensou a cada um de nós através de Jesus, nos dando liberdade eterna, a gente está aqui hoje adorando o nome dEle. Deus, obrigada mais uma vez por estarmos juntos aqui na Tua presença. E nós te agradecemos por esse privilégio. E te agradecemos, Pai, porque o Teu grande amor nos alcançou. E nós queremos, na Tua presença, declarar que vamos compartilhar deste grande amor por quem, Senhor Deus, passar por nossa vida, que ainda não conhece o Teu grande amor. E que cada um de nós, todos os dias, saiba que tenham a autoridade dada pelo Senhor através do Espírito Santo para ir e anunciar e fazer pessoas participantes desse reino eterno, Pai. Muito obrigada por esse dia, por essa noite, e que a Tua graça, todos os dias, nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém.